Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele, eu sou aqui de Carlópolis, sou psicóloga clínica escolar e ontem eu tive o prazer de estar junto aos alunos do Colégio Positivo de Piraju, fazendo de forma remota uma palestra, um momento de reflexão sobre as cobranças que o terceiro ano do ensino médio tem, né? Participaram também os alunos do segundo e primeiro colegial para refletirmos juntos alguns pontos. Foi uma palestra, a gente tinha marcado 1 hora de conversa. Eu como psicóloga e professora de filosofia, gosto muito de ter um feedback, na verdade. Gosto de ter uma conversa, não uma palestra que só eu falo. Porém, eu falo demais e acabei esgotando o tempo e não tive o retorno dos alunos, né? Alguns alunos já entraram em contato comigo, estou muito feliz com o retorno por mensagem de vocês que me contataram, tá? Muito bacana isso. É, e eu queria deixar aqui os pontos, né, que nós trabalhamos, para quem faltou ontem, não pôde comparecer, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto. Ontem nós trabalhamos pontos a respeito da orientação profissional. Não tem como eu fazer uma orientação profissional assim tão rapidinho à distância. Então, fizemos algumas reflexões sobre autoconhecimento, conhecer o curso que vocês querem também, né? E procurar a grade curricular. Mas o que é grade curricular? As matérias que tem na faculdade, né? Quero prestar biomedicina. Então, vai lá, dá uma olhadinha o que um biomédico faz, vai lá, olha as matérias que cursa o aluno de biomedicina e assim por diante. Se o curso é integral, se o curso não é integral, que é algo muito bacana de se refletir antes de chegar na faculdade, né? Muitas pessoas chegam na faculdade para depois saber o que está por vir. Por isso também que existem várias pessoas que acabam desistindo dos seus cursos, porque esperam uma coisa e na verdade é outra coisa. Gente, outra coisa que a gente refletiu também, outra situação que nós refletimos também, foi enquanto as aulas remotas, né? Os alunos do terceiro ano desse ano estão aí com essa bomba, que é a pandemia também, né? Que nós todos, enquanto sociedade, estamos sofrendo com isso. Porém, nós não podemos ficar só pensando no futuro e amanhã como vai ser, e amanhã como vai ser. A gente tem que pensar no hoje. E o hoje, para os alunos do Colégio Positivo de Piraju, é uma realidade difícil, porém vocês têm acesso às aulas remotas. Vocês têm aí as aulas, os professores. Então, vamos combinar uma coisa? Aula dada, aula estudada. Vocês já estão cansados, provavelmente, de ouvir isso, né? Que é uma fala muito comum em colégio particular, porque o aluno precisa estudar aquilo que foi dado. Todos os alunos, na verdade, precisam, né? Mas vocês têm essa ferramenta maior dentro do colégio. Então, vamos fazer um cronograma de estudos, uma rotina de estudos. Nessa rotina, não precisa ter só as atividades escolares. É bacana você colocar todos os seus afazeres do dia. Desde coisas básicas, acordar, arrumar a cama, tomar café, coisa básica do nosso dia a dia, mas que é importante colocar para você ver quanto tempo ali você tem no seu dia e planejar, estudar na escola, né, nas aulas remotas, fazer as atividades propostas pelos professores e, além das atividades propostas pelos professores, colocar aquilo que você tem dúvida para você poder depois aproveitar o professor e perguntar, questionar o que você não entendeu, né? E aí, colocar também descanso. Eu falei na palestra ontem sobre uns 15 minutinhos, meia hora de um cochilo, ouvir uma música, algo que não vá saturar o seu cérebro ali, fazendo você ter que refletir, jogar, por exemplo, né? Que você tem que ficar pensando nas estratégias do jogo. Outra coisa bacana é você ter o seu lazer, que seria aí o seu jogo, a sua série, a sua rede social, né? Que nessa idade vocês gostam muito, ou outra coisa que vocês gostem, mas sem extrapolar. 15 minutinhos, meia hora de descanso, depois volta a estudar ou vai fazer uns afazeres de casa, né? Da rotina familiar que a família coloca, que é muito importante também a gente cumprir. E depois
vai fazer uma horinha, meia hora, 40 minutos de lazer. E aí depois volta a estudar. Tem alimentação, tudo, tudo. Coloquem na rotina de vocês. Outra coisa importante, rotina de sono, gente. É muito importante vocês dormirem com horário. Assim como a gente tem hora para acordar, tem horário para dormir. E os adolescentes que me procuram geralmente viram a madrugada. Não sei se é o caso de vocês, mas é algo para se refletir e pensar aí para a saúde mental de vocês. O vestibular, ele é um produto de uma rotina de estudos e uma rotina emocional. Um controle emocional também. Porque às vezes a gente fica lá estudando, 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 mas não prepara o psicológico, não prepara o emocional. A gente precisa descansar, a gente precisa de lazer. Mas não só disso também na nossa vida, né, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar aqui para vocês a reflexão que eu estava falando e acabou a reunião, né? O tempo, depois eu mandei até um áudio para a professora Lu, para a gente finalizar essa reflexão. Mas você é o filho que você gostaria de ter? Você gostaria de ter um filho como você? Você se comporta como você gostaria que as pessoas se comportassem com você? Você é o amigo, o vizinho, o aluno que você gostaria de ter por perto? Empatia, gente. Empatia é algo que eu trabalho com todos os meus pacientes, independente da procura, independente da demanda que me procurem, né? Porque quando a gente pensa no outro, a gente acaba sendo melhor. Então fica assim, tá? Um beijão pra vocês. Foi um prazer conhecer um pouquinho de vocês, né? Algumas pessoas já entraram em contato comigo fazendo algumas perguntas, dando um feedback bacana. Então, é assim. Beijão. Primeiro eu quero agradecer a Lu pela oportunidade, pelo convite de estar falando com vocês. E vou começar me apresentando. Eu sou Franciele, moro aqui na cidade de Carlópolis, sou formada em filosofia pela UEMP no ano de 2011. Logo que eu acabei filosofia, eu iniciei psicologia na FIU, que hoje é conhecida como Unifil, mudou o nome, em 2012. Então, eu terminei filosofia em 2011 e comecei psicologia. Desde 2011, eu comecei a dar aula de filosofia aqui no Paraná, tem o PSS, que é um teste seletivo que a gente pode fazer mesmo antes de estar formado. E como psicologia era uma área que não tinha professores concursados aqui em Carlópolis, então eu era a única pessoa na época que tinha a licenciatura, mesmo sem estar formada, eu comecei a dar aula. Em 2012, comecei a dar aula no Colégio Positivo aqui em Carlópolis, o Educar, que foi onde eu conheci sua amiga Lu, a Gislaine. Na verdade, não, a Gislaine foi minha professora, e aí depois eu comecei a trabalhar com ela e nos tornamos amigas. Legal. E nesse período que eu cursei psicologia, eu fiz algumas pós-graduações também, né, que eu mandei para vocês, psicomotricidade, arte-terapia, educação especial, inclusiva e psicopedagogia, terminei agora. Então, para mim, falar com alunos é uma coisa muito prazerosa, eu gosto bastante, porque eu sinto saudade, na verdade, da sala de aula, de lecionar. Eu dei aula do ano de 2011 até 2017. 2016 foi meu último ano de psicologia. E dentro de uma cidade pequena como Carlópolis, não tinha como ser a professora chata de filosofia que cobrava ali e ser a psicóloga que era mais acessível, né? Não que os professores sejam chatos, não é isso, mas eu, como comecei a dar aula muito, muito cedo, eu era muito chata. Hoje eu olho para mim como professora e penso, meu Deus, como eu era chata. Muito, muito durona. E hoje eu trabalho na APAE, daqui de Carlópolis, atendo na clínica e sou psicóloga escolar nas escolas municipais da rede municipal aqui de Carlópolis, né? E eu uso como referencial teórico no meu trabalho a psicanálise. Dentro da psicanálise existem várias linhas,
Eu uso o referencial teórico da psicanálise kleiniana. Melanie Klein foi uma mulher que ela estudou a teoria do Freud e ela viu que dentro da nossa herança da infância, né, as nossas emoções são muito guiadas por sentimentos lá da infância, por traumas da infância. Então tem coisas que às vezes a gente sente na vida adulta e não sabe por quê, mas tem muita ligação com a nossa infância, tá? Na escola, eu trabalho com testes, orientação, na verdade, com professores, porque eu trabalho com alunos da educação infantil, ensino fundamental, então acabo não trabalhando com isso da orientação profissional, por serem alunos muito novos. Exerço a oficina das emoções, que é um trabalho para lidar com as emoções da criança, dos professores também, ansiedade, tristeza, felicidade, raiva, né? Então, isso é o trabalho que eu exerço hoje como psicóloga. Fui convidada para falar com vocês, alunos do ensino médio, né? Eu foco no terceiro ano, mas tem os alunos do primeiro e segundo aqui também, né? A respeito dessa fase de vestibular. E vocês foram premiados ainda com uma pandemia, bem no ano do vestibular de vocês, né? Então, o vestibular já gera uma ansiedade, já gera uma montanha-russa de emoções, e ainda na pandemia, que gera tudo isso em quase toda a população. Então, eu preparei aqui um esqueminha para conversar com vocês, não só com foco na pandemia, com foco no total, né? Com foco no geral em relação a vestibular, a cobranças que a gente vive nessa fase. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, que eu me empolgo e começo e não paro mais. Então, vocês podem me cobrar aí. Quando eu vou fazer uma conversa presencial, eu gosto, como professora de filosofia e psicóloga, gosto de formar uma roda, um círculo, onde eu consigo olhar para todo mundo. Então, eu brinco quando eu faço alguma atividade assim online, que eu sofro um pouquinho de não estar podendo olhar no olhinho de todo mundo, porque isso é muito importante para mim. Mas mesmo assim, é bacana essa oportunidade da gente estar em casa, né? Um dia frio como hoje, e a gente pode exercer o nosso papel de aluno, de professor, de psicóloga, né? Então vamos lá. Existe uma diferença entre orientação profissional e orientação vocacional. Vocês já ouviram falar sobre isso? Orientação vocacional, quando a gente pensa em vocação, parece que é algo que a gente nasceu pronto para aquilo, né? No dicionário, até a palavra vocação tem lá como significado chamado, escolhido, preparado, talento, né? Coisas relacionadas a isso. E, na verdade, com 17 anos, a gente fica muito perdido. 17, 16, 15, né? A gente fica muito perdido. E agora? Qual é a minha vocação? Algumas pessoas têm aquilo traçado há muito tempo. Outras pessoas não sabem nem o que querem fazer. E tá tudo bem, tá? A psicologia agora usa o termo orientação profissional. Por quê? Vocação, quando eu tenho uma vocação para algo, é aquilo que eu vou fazer para sempre. É aquilo que eu nasci para fazer. A orientação profissional, a nossa profissão, eu, por exemplo, passei de professora para psicóloga, né? Se eu tivesse aquele pensamento fechado de que eu nasci para ser professora, eu ia ter que ser professora para sempre. Então, a orientação profissional vai abordar isso, que a gente precisa analisar contextos. A gente pode mudar de profissão, e quando a gente está no ensino médio, a gente não precisa pensar que eu vou ter que fazer aquilo para o resto da minha vida. A gente precisa se encontrar. E se a gente se encontrar em uma profissão que a gente quer fazer ela para o resto da vida, ok.
senão a gente pode se reinventar e assim por diante, tá? Não quero dizer que vocês têm que pular de uma profissão para outra, não é isso. Mas é que tá tudo bem. Esse peso que vocês sentem, essa dúvida, esses questionamentos que vocês têm na idade de vocês, na adolescência. Porque é normal do ser humano, mesmo na fase adulta, mesmo na fase mais madura, ter esses questionamentos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu falo, pode ir me perguntando, pode ir falando. Então, duas premissas que eu uso bastante em relação à orientação profissional é o olhar para si e o olhar em volta. Quando eu olho para mim, eu vou descobrir as minhas habilidades, os meus gostos, os meus anseios, os meus desejos, né? E quando eu olho à minha volta, eu vou observar se os meus objetivos têm foco dentro do mercado, né, de trabalho. Então, eu vou observar, por exemplo, eu, quando terminei o ensino médio, o que eu queria fazer da vida? Ser rica. Era isso que eu queria. Aí, fui fazer filosofia. Óbvio que eu não ia ser rica, né? Mas, fui fazer filosofia. Depois, eu lembro que na minha escola teve uma professora que, assim como a Lu também, que levou uma psicóloga lá para conversar com a gente, fez alguns testes, foi bem rapidinho, mas foi individual no caso dela. E eu lembro que aparecia área de humanas na minha vida, né? E eu pensava, nossa, mas eu quero ser rica, o que eu vou fazer para ser rica na área de humanas? Tentei prestar direito. Na época, direito em Jacarezinho eram 2 fases. Na primeira fase do vestibular eu passei. Na segunda fase, graças a Deus, eu não passei. Porque hoje eu não me vejo em nada na área do direito. E assim, quando eu pensava, né, o que eu tenho que fazer? Minha mãe pagou escola para mim, e agora? O que eu preciso? Eu preciso devolver isso para minha mãe, não em dinheiro, mas no ego mesmo, né? Porque não sei se é o caso de vocês, mas grande parte dos pais cobram isso. Pode não cobrar o curso que vai fazer, mas cobra, faça uma faculdade. Estou pagando a escola, eu quero que faça uma faculdade. E aí, o que eu vou fazer da vida? Prestei filosofia, que era uma coisa que eu gostava muito, mas nunca tive vontade de dar aula. Passei, fui fazer o curso, não gostei a princípio, demorou muito. Hoje eu sou apaixonada pela filosofia, mas era muito mais intenso, na verdade, porque assim, eu fui prestar filosofia às cegas. Eu não sabia o que fazia um professor de filosofia, além da minha professora de filosofia, que eu encontrei no ensino médio. Eu não sabia qual era a grade curricular. Quando eu cheguei na faculdade, tinha metafísica. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar nesse tipo de coisa. Então, o olhar em volta que eu coloco na orientação profissional é pesquisar até mesmo a grade curricular da faculdade que vocês querem fazer. Por quê? Quando a gente conhece o que nos espera, a gente tem uma noção do que vai chegar. Quando a gente só deixa e vai fluindo, a gente não sabe o que está por vir, né? Então é aí que acontece muitos jovens desistirem da faculdade, muitos jovens estudar por anos para passar num vestibular, e aí chega na faculdade, não é aquilo que esperava, e desiste, né? Então, lembrem sempre disso, olhar para si, do que vocês gostam, e olhar à sua volta. E quando a gente coloca na orientação profissional o olhar para si, a gente, enquanto psicólogo, precisa lembrar que o adolescente, ele é um produto, né, de uma sociedade. Então, nós somos formados pela sociedade e nós somos formados pela primeira instituição social que vivemos, que é a nossa família. E, segundo Freud, segundo a psicanálise em si, quando uma mulher engravida, quando uma família gera um filho, né, a família toda, existem muitos anseios. Vocês já devem ter tido pessoas grávidas na família de vocês que tem aquela relação. Nossa, que vai ser esse bebê quando crescer, né? O menino, o que esse menino vai ser?
Vai ser um jogador de futebol, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um doutor. A menina, né, é a princesinha, já a menina nem nasceu, já tem lá os laços esperando por ela, as roupas bordadas, os sapatos de pérola, né, pro bebezinho. Mas e aí esse bebê? Será que esse bebê, quando crescer, vai querer ser tudo aquilo que tá todo mundo formando para eles? É mãe, é pai, é tio, é avó, é avô? Isso quando muitas vezes cada pessoa quer uma coisa diferente. A mãe quer que o filho seja psicólogo. O pai quer que o filho seja jogador de futebol. A avó quer que o filho seja médico. O avô quer que o filho seja advogado. E aí, né? Como que vai ficar essa situação da criança, do sujeito? E quando eu fui escolher o nome do tema, né, para essa nossa conversa, cresci. E agora, o que quero ser? Eu pensei muito nisso, porque quando a gente é criança, as pessoas falam: o que você quer ser quando crescer? Cresceram. E agora, né? Mas assim, o que você quer ser? Não o que a sua família quer ser. E ao mesmo tempo que eu penso nisso, enquanto psicóloga, eu penso que tem as famílias também que estão pensando em vocês. Talvez as famílias de vocês sejam famílias mais leves, que não cobrem tanto isso, né? Mas a maioria. E eu falo isso com propriedade, porque hoje eu tenho um filhinho de 2 anos, e quase 3. E desde que eu engravidei, ficou esse papo. Nossa, quando o Heitor nascer, ele vai ser isso. Quando o Heitor nascer, ele vai ser aquilo. E eu, como psicóloga, ficava pé da vida com todo mundo. Eu falava, gente, não, ele tem que ser o que ele quiser, ele pode ser o que ele quiser. É lindo na teoria, mas na prática é totalmente diferente. Porque aí, aqui em casa, eu gosto muito de rock, por exemplo, e o meu marido gosta de pagode. E aí, quando eu tava grávida, eu dava aula em Joaquim Távora, que é uma cidade vizinha. Eu ia escutando rock todo dia, todo dia. E cantando, e sozinha no carro, e falei, esse neném vai amar as minhas músicas. Ele gosta de sertanejo. Totalmente diferente dos dois. E eu fico, não, filho, vamos escutar essa música, olha que legal. Ele escuta, mas aí ele fala, mamãe, agora eu quero Milu. Então, é uma coisa que, na teoria, é lindo, mas na prática, é muito diferente. Então, assim, aí esses dias eu também falei pra ele, filho, o que você vai ser quando crescer? Ele falou, eu vou ser psicólogo. Eu falei, yes. Aí eu falei, o que psicólogo faz? Joga bola. Então, eu falo isso, mas eu sei que como mãe, que como familiar, a gente almeja que o nosso filho seja aquilo que a gente sonha. Então, quando eu coloco isso para vocês, a Fran vai ficar falando só da vida dela? Não, é que eu quero colocar algumas coisas práticas aí também. E eu falo para vocês que vocês têm que seguir o sonho de vocês, o desejo de vocês, porém, tem que levar isso com jeitinho para a família, porque a família talvez está esperando que vocês queiram fazer outra coisa. Então, eu falei aqui do conhecer a si mesmo, né? Do que é bom para si, do que vocês querem. O conhecer a volta, que é o mercado de trabalho. Como que é o mercado de trabalho à sua volta? E aí, vocês podem pensar, eu quero fazer medicina, mas tem muita gente fazendo medicina, né? Aí você vai lá, vai pesquisar a grade curricular de medicina, vai ver, é isso que você quer? Ok, beleza, vamos embora. Mas tem muita gente. Não tem problema ter muita gente. O importante é se é algo que você quer, porque você gosta, porque você vai conseguir exercer aquilo com empatia ao próximo, ok. Agora, se você quer medicina, por exemplo, porque medicina é a profissão, né, que é bem remunerada, que é o topo, na verdade, das faculdades, se a gente parar para pensar, por conta do que a medicina pode proporcionar depois de formado, aí você tem que repensar, né? Tem que repensar porque, olha agora, os médicos
como que está sendo a realidade dos médicos hoje, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta muito, porque se a gente vai enfrentar um problema com essa profissão, se a gente vai enfrentar um problema diante do nosso trabalho, que a gente gosta, a gente enfrenta aquele problema, a gente vai buscar soluções, a gente vai buscar sempre estar estudando. Agora, se eu faço pelo dinheiro, imagina, né, a situação. E eu brinco que quando eu era adolescente, eu queria ser rica e fui fazer filosofia sabendo que eu não ia ser rica, e me encontrei na psicologia depois. Tive que parar de dar aula, não porque eu queria, mas pela situação, porque eu tinha que escolher ou psicologia ou filosofia devido às duas profissões, apesar de serem muito parecidas, ter as vertentes diferentes também na prática, mas eu me encontrei na psicologia, e não por dinheiro, porque uma coisa eu garanto para vocês, já não dá mais tempo de ficar rica, não. Mas eu amo o que eu faço. Então, quando eu vou atender alguém, eu sempre penso, o que eu posso fazer de melhor para essa pessoa? O que eu posso fazer para levar de melhor para essa pessoa? Então, eu vou buscando o meu melhor, que eu nunca consigo, na verdade, a gente nunca vai conseguir o nosso melhor, sempre tem algo a melhorar, mas isso nos conduz a sempre buscar, né? E além da gente conhecer a si, conhecer o mercado, a gente precisa conhecer a profissão, o que exerce. Como eu falei para vocês, eu conhecia da filosofia o que a minha professora fazia ali, né? Mas a filosofia vai muito além ao ensino médio. A filosofia tem várias outras vertentes que eu não conhecia. A psicologia também, quando eu fui cursar psicologia, foi a mesma coisa. Eu fui pensando no trabalho clínico, né, um setting terapêutico, que na época eu nem sabia que chamava setting, o consultório ali, e pronto. Mas não, existe o psicólogo escolar, que é o trabalho que eu exerço hoje. Existe o psicólogo organizacional, que é o psicólogo que trabalha em empresas. E existem várias outras linhas da psicologia que eu não conhecia. A grade curricular de psicologia eu não conhecia, tem estatística, né, números. Eu sou péssima com números. Então, eu não conhecia nada da grade curricular. Então, é muito importante a gente conhecer isso também. A gente não vai amar todas as matérias que estejam na faculdade, mas quando a gente escolhe algo que a gente gosta, a gente consegue lidar com as dificuldades também. E para isso, a gente precisa pensar no fazer bem feito, como eu disse em relação à medicina, né? Hoje os médicos estão sendo super-heróis na nossa sociedade, né? E tem que gostar daquilo que faz, porque não existe... eu tinha um professor na faculdade que falava muito, ele zombava daquela frase: escolha um trabalho que você ame e não precisará trabalhar um único dia. Ele falava, gente, claro que a gente pode amar o trabalho, mas não vai ser todo dia que a gente vai lá feliz da vida. Um dia de chuva, frio, a gente tem que pegar ônibus, ou mesmo que seja de carro, enfrentar uma chuvona para ir trabalhar. Um dia que a gente está com algum familiar doente e a gente precisa trabalhar. Enfim, existem vários problemas. No meio de uma pandemia, a gente sair de casa, a gente pregar o fique em casa, mas a gente tem que sair de casa para trabalhar, né? Mas a gente precisa escolher algo que a gente gosta para poder fazer sempre bem feito, tá? E para isso, a gente precisa ter foco em duas coisas. No futuro, principalmente vocês, né, que estão nessa fase de vestibular, e no presente. Por quê? Os alunos ficam muito assim, entrou no ensino médio, né? Nossa, primeiro ano do ensino médio, eu vou estudar, eu vou ser muito estudioso, eu vou ter a matéria em dia, vai ser tudo maravilhoso, porque daqui a alguns anos vem o vestibular. Ai, mas na verdade, tô no primeiro ano, então dá para esperar um pouquinho. Aí vai para o segundo ano. Não, esse ano eu vou estudar muito, vou ter uma rotina de estudo, aula dada, aula estudada, vai ser ótimo o meu segundo ano. Aí chega no terceiro ano. Terceiro ano, e agora? Não, esse é o ano do meu vestibular. Eu preciso dar o meu melhor. Aí o vestibular já tá aí. Não adianta mais.
É claro que adianta, não estou dizendo que vocês que estão no terceiro ano não tem mais o que fazer e se não estudou não vai passar. Não, não é isso. Porém, a gente precisa ter uma rotina de estudo e a gente não adianta querer passar no vestibular, passar na Unesp, por exemplo, né, sem ter estudado. Isso daí é utopia, né? Não adianta falar para vocês, calma, a gente vai dar tudo certo, que não vai dar. O vestibular é o fruto de uma rotina de estudos, né? Quero que vocês fiquem nervosos com isso. Meu Deus, estou no terceiro ano e não fiz a aula dada, a aula estudada, e agora? Não, calma. A gente pode correr atrás disso ainda. Porém, a gente precisa, além de pensar no futuro, a gente precisa pensar no presente. E como que está sendo o presente de vocês, alunos? Alunos, tem rotina de estudo? Tem rotina de descanso? Porque não adianta nada a gente ficar só estudando e não descansar. Porque aí o nosso cérebro falha, né? A gente pode ficar ali no mecânico, daí no automático, né? A gente tá lendo, já aconteceu isso com alguém? Tá ali lendo, aí de repente você tá lendo e não tá nem entendendo mais o que tá acontecendo. Então, por isso, precisa-se de uma rotina de estudo, de estudos. Estou falando tudo muito sem utilizar o português correto, Lu, do céu. E o futuro, ele precisa ser pensado, porém o hoje precisa ser vivido. E para a gente colher frutos no futuro, a gente tem que viver o hoje, o presente, né? E diante dessa pandemia, que está tudo de ponta cabeça, o que a gente pode fazer? A gente tem que olhar o lado bom disso tudo, né? Vocês são alunos de uma escola particular, que vocês podem ter essa rotina de ter o professor ali, pelo que eu entendi, está sendo assim, né? A aula normal, mas aula remota. É isso mesmo? Me corrija se eu estiver errada. Então, vocês estão tendo esse contato, essa troca com o professor. Então, na verdade, não é algo para vocês ficarem nervosos por conta do vestibular e essa pandemia em relação às aulas. Aí a gente pode pensar no vestibular. Como é que vai ser esse vestibular, né? E começar a sofrer já por isso. Vai adiantar eu sofrer por uma coisa que ainda vai acontecer? Não adianta. Se eu sofresse e se isso melhorasse, se eu sofresse e conseguisse mudar a situação, ok, mas não vai mudar a situação. Então a gente precisa calcular friamente rotina de estudos. É chato ficar falando sobre isso, né? Provavelmente vocês já escutem isso dos professores há anos, mas é o que faz a diferença. É a receitinha do bolo aí é a rotina de estudos. E eu preparei uma forma de trabalhar com vocês, de forma leve, a rotina de estudos. Eu sempre falo que a escola particular, ela tem as duas vertentes com os alunos. Os alunos são clientes e os alunos são marketing também, né? Porque o que acontece? É o produto da escola que está sendo vendido. Então, às vezes, tem aluno que chega e fala, mas eu não aguento mais a pressão da escola, eu não aguento mais a pressão da escola. Mas, na verdade, a escola oferece o seu melhor para o aluno também, né? Não quero pressionar vocês e falar que a escola está dependendo do resultado do vestibular de vocês. Jamais isso. Mas a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que a escola oferece, né? Então, é preciso esse papo de aula dada é aula estudada, é aula revisada, é aula revista. Vocês precisam ver isso, vocês precisam ter isso. Eu vou confessar, depois que a gente sai da escola, a gente sente tanta falta dessa fala, desses bordões, e a gente começa a ver que é real, a gente começa a ver que é necessário isso, que isso faz toda a diferença na nossa rotina profissional, na nossa rotina de estudante da faculdade também.